Capítulo 19. A primeira lição de astronomia. Quando Lisandro se perdera nas curvas do caminho poeirento, toda a comunidade reunida na praça se dissolvera em pequenos grupos dentro de silencioso respeito. Marcos surpreendia-se por conservar o coração sereno, quase alegre. Pensara tanto na amargura da separação e tudo ocorreu sem aflições. Saíram todos para os respectivos campos de trabalho quando o sol anunciava a hora terceira. Na cerâmica, Marcos observara pormenores que lhe passaram despercebidos no dia anterior. Verificara em silêncio que Demétrios era exímio desenhista. Os vasos que ornamentava com motivos gregos eram lindíssimos, sobressaindo-se os desenhos na lisura brilhante da argila bem trabalhada. As bases das miniaturas de colunas também eram dignas de nota. O rapazinho empenhava-se atento nas medidas convencionadas que surgiam em proporções diminuídas naqueles ensaios de escultura. Marcos compreendera que se encontrava frente à artista em latência. Por isso quebrara o silêncio indagando de Fábio em voz baixa. Por que Demétrios não toma um professor de escultura? Vê-se que ele é uma vocação inconteste. Fábio atendera sem levantar os olhos do vaso que modelava. Nossos instrutores visitam-nos uma vez por quinzena. Orientam-nos amplamente sobre todos os problemas inerentes ao nosso ramo de trabalho. Deixam-nos, após, operar sozinhos, entregando-nos a direção de tudo. Cada semana, um de nós supervisiona o serviço, guardando de memória o relatório de todas as ocorrências para ser narrado ao instrutor. E tudo sai direitinho? Indagou Marcos curioso. Do mesmo modo como se o instrutor estivesse presente. Todos se esforçam por corresponder à confiança penhorada pelos mais experientes, atendeu Fábio. Marcos, naquele segundo dia de contato com a cerâmica, iniciara a pequena tarefa de adaptação sob o fraterno olhar de Fábio. Dera começo a uma ânfora, buscando atender com o máximo de boa vontade à obrigação nova. Era a primeira vez que lhe davam alguma coisa para fazer. Os músculos da mão fina não lhe obedeciam com presteza. Vezes inúmeras destruíra o serviço já pronto para recomeçá-lo outras tantas. Afinal, o vaso assumira aspecto mais interessante e o menino respirou mais aliviado. Fábio observava intimamente divertido com a falta de jeito do novo companheiro, mas não se opusera aos ensaios infrutíferos do menino com críticas extemporâneas. Os corações naquele dia achavam-se profundamente enlevados, trazendo os donos em permanente estado de harmonia íntima. Marcos empolgava-se com a estranha beleza que fluía da esperança como nunca o sentira antes. Esperar o enviado do Senhor, eis o objetivo mais alto daqueles corações juvenis. Quando o Messias viria ter com eles? Ou seriam eles que iriam ao encontro do Cordeiro? Essas indagações íntimas faziam cócegas nos lábios do menino, mas ele compreendera que o silêncio mantido nas horas de serviço não deveria ser quebrado. O sol penetrava a linha central da cúpula celeste. Era a hora da segunda refeição. Eleutério abandonara o seu setor de ação, reunindo-se aos companheiros, e convidou-os alegremente para o repasto que trouxeram nos embornais limpos. Aquela hora fora de singelo júbilo para todos. Oraram juntos sob o céu azulíneo, agradecendo ao Senhor a misericórdia trazida cotidianamente através do pão. Serviram-se com a sobriedade resultante do hábito sadio. Conversaram alguns minutos, aproveitando a pausa necessária à quimificação alimentar. Nicanor, por várias vezes, tomara parte para externar conjecturas acerca da vinda do Messias. Ele virá até nós, certamente, mas quando? Indagava o rapazinho com os olhos distanciados na amplidão dos campos adjacentes.
Eleutério e Fábio responderam à mesma hora, com vivacidade características da adolescência. Quem pode saber? O certo, continuou Fábio, é que devemos nos esforçar cada dia mais, a fim de que o enviado seja atraído para o nosso meio, fazendo de nosso núcleo uma fonte luminosa que o possa atrair. Marcos permanecera calado, pois a conversa se encaminhara justamente para o ponto que ele desejava focalizar. Seu coração encontrava-se pleno de interrogações semelhantes. Fábio atingira a parte fundamental da questão e Marcos intimamente louvava o companheiro querido. Realmente, Lisandro falara-lhe muito sobre a atração de elementos semelhantes entre si. A luz atrai a luz, a sombra imanta-se às trevas. Longe dele, Marcos, a pretensão de sentir-se identificado com um cordeiro. Mas, pelo menos, a aproximação da semelhança seria tentada. Esforçar-se-ia por consegui-la dali por diante. Seria bom companheiro e tudo faria por atingir a perfeição nas tarefas diuturnas. Fábio levantara-se no que fora secundado pelos jovens, retomando ao trabalho interrompido. Entregavam-se com alegria aos labores da cerâmica até a hora estabelecida. O menino já não encontrava dificuldades na modelagem de novo vaso. Achava-se inteiramente satisfeito com os gestos de aprovação que Fábio lhe endereçava de quando em quando. Regressaram ao povoado à hora aprazada. O sol declinava no horizonte azul. A atmosfera parecia mais rarefeita que de ordinário. Os jovens sentiam-se leves e jubilosos como jamais o estiveram, não obstante a vida lhes corresse em clima de constantes alegrias. Nicanor mostrava-se extraordinariamente verboso, lembrando com entusiasmo. Teremos bela noite para observações. O que completará nossas alegrias, concluiu Fábio. O jovem enamorado das estrelas teve esplêndida fulguração nos olhos escuros, revelando-lhe a posição íntima. À tardinha, após o ligeiro repasto, reuniram-se à soleira para a contemplação do ocaso que se desenhava soberbo sob as galas coloridas de um painel divino. Que inteligência no mundo seria capaz de gravar no bronze ou na madeira aquele quadro esplendoroso? Acentuou Demétrio com indefinível respeito. Marcos amava a natureza, porém nunca se dera ao trabalho de perscrutar os segredos de suas maravilhosas manifestações. Lisandro iniciara-o na investigação dos mistérios empolgantes, o que trazia o coração do menino cheio de encantamentos dulcificantes. O olhar do jovenzinho Patrício prendeu-se ao horizonte, fascinado pelo espetáculo que também arrebatava o entendimento dos companheiros. Mais alguns momentos e o astro da vida desaparecia totalmente na linha que limitava a passagem terrestre. Dir-se-ia que as fronteiras de um mundo mais belo se projetavam no ponto em que a visão humana se sentia restrita e impotente para delinear cenários novos. As primeiras sombras da noite quase não foram sentidas pelos jovens, porque já outro espetáculo soberbo lhes empolgava as almas. As primeiras constelações surgiam magníficas no semicírculo do zodíaco, oferecendo as fulgurâncias celestes no bojo resplandecente. Muita coisa teremos de aprender com o irmão Ezequias a respeito das estrelas, disse Nicanor, desejoso de entrar no fascinante assunto. E Marcos não desejava outra coisa. Sim, aduziu o menino, como será interessante tal estudo. Nicanor prosseguiu com vivo entusiasmo ao sentir-se apoiado pelo interesse do novo companheiro. No outro dia ficamos conhecendo tanta coisa útil e bonita sobre o céu. Nosso instrutor enfileirou vários conceitos existentes no seio das provas a respeito dos astros. E como uma pausa se fizesse, Marcos pediu: conta-me tudo o que sabes, caro Nicanor. O rapazinho entrou logo no tema preferido, sem esperar por mais confabulações.
Os séculos guardaram marcas positivas do interesse que os astros sempre despertaram na mente dos povos. Os centros antigos mais adiantados, como o Egito e a Grécia, estenderam as raízes de tal entusiasmo a outros países, através de superstições que chegaram até nossos dias. Contou-nos Ezequias que os magos da Caldeia profetizavam a sorte dos homens, orientando-se pela conjunção astral sob a qual nasciam. Que vem a ser conjunção astral? Perguntou Marcos. Os planetas, durante o ano, percorrem determinada rota na linha do zodíaco. Conjunção é o aparente encontro de dois astros nessa linha. Mas continuemos, Marcos, se é que desejas conhecer alguns detalhes mais. Sim, continua, meu bom Nicanor, ouvirei com muita atenção. Nicanor conservara-se voltado para o firmamento constelado, como se estivesse preso ao quadro de luz que se projetava das alturas. Os caldeus atribuíam também relações entre os metais e os astros. Assim, tinham o Sol como ouro, a Lua prata, Saturno chumbo, Marte ferro, Júpiter estanho. Essas relações passavam a influenciar decisivamente nas afirmativas proféticas dos magos com relação ao futuro das criaturas. Todavia, a civilização remota dos assírios e caldeus herdaram do povo acádio todo o volume de crenças a respeito dos astros, o que vem provar a antiguidade das citadas crendices que têm sua base nos astros. Conheces tantas coisas interessantes, Nicanor, exclamou Marcos, aproveitando ligeira pausa do companheiro. Tem por isso, Marcos, teremos de aprender ainda muito. Mas continua a aula, Nicanor. O jovem sorriu à ingênua referência do companheiro e continuou com entusiasmo. Nas soberbas cidades do Egito erguiam-se templos ao sol. Os sacerdotes adoravam o número sagrado dos astros superiores e as 7 chaves do livro do destino. E liam no firmamento a sorte das nações e dos indivíduos através dos 7 sinais representados pelo Sol e a Lua, bem como os 5 planetas divinos. O sacerdote punha-se de rastos durante a adoração. O templo era levantado de preferência em elevações distantes e solitárias. Os terraços da casa sagrada abrangiam horizontes longínquos, de onde fluíam suaves emanações atmosféricas. Esses terraços eram verdadeiros observatórios onde o sacerdote astrólogo se entregava às mudas interrogações ao firmamento tocado de vida e de luzes. O Sol era um viajante sideral, cujo itinerário abrangia 12 estações. O templo representava uma delas e cada planeta um domicílio e um império em cada paragem. O mago lia a vontade dos deuses nas 24 estrelas das constelações. Em cada estrela residia um juiz do tribunal celeste para orientar o sacerdote sobre os destinos humanos. Que bom para o povo daquela época poder ler o próprio destino no grande livro sideral, não é? Mas nem todos podiam conhecer a ciência dos astros. Era ciência privativa dos magos, escondida nos textos da Bíblia Acádia. Os segredos dos sacerdotes eram transmitidos de pais a filhos, e dali não passavam. E como se conhecem hoje essas coisas? Perguntou Marcos. Foram gravadas nas tabuletas de Nínive, da grande biblioteca cerâmica do Império de Assurbanipal. Foram traduzidas e decifradas pelos doutores do palácio do grande imperador. Daí deram um pulo sobre os séculos e chegaram até nós. Há muita gente ainda que acredita na influência dos astros, não? Muita gente? Muitos povos ainda baseiam princípios religiosos nos astros. A ciência adivinhatória parece transporar ainda as fronteiras de muitos séculos, aduziu Nicanor. Demétrio, que até então não expendera uma só nota de presença, observou. Para as massas, os essênios se mostram detentores de tal ciência,
mas privativamente outros conhecimentos mais avançados sobre os astros fundamentam a astronomia. Muito certo, concordou Nicanor, e nós já principiamos a receber as primeiras lições sobre o assunto. E até quando a ciência divinatória se baseará nos astros? Indagou Marcos empolgado pelas lições. Também eu fiz essa pergunta a Ezequias, e ele se prontificou a elucidar-me com a seguinte afirmativa: quando o mundo puder substituir a crendice pela ciência positiva. A resposta de Fábio suscitara novos comentários por parte dos jovens. Dessa vez foi Eleutério quem observou. Nossos maiores, os anciãos, dedicam toda a sua existência ao estudo destes e de outros assuntos de importância. Eles os consideram necessários à santificação. Nicanor acrescentou: e teremos de percorrer todo esse caminho de luz que os anciãos nos apontam, dedicando-nos inteiramente ao aprendizado. O ciclo completo exige 49 anos de estudos e aplicação. Cada etapa de aprendizado representa 1/7 da jornada. Nicanor interrompera a sua exposição para contemplar um grupo magnífico que se projetava no zênite, exclamando: vê que maravilhoso conjunto de astros! Sua luz nos chega e nos arrebata. Aquelas lições caíram no coração de Marcos como uma estrela de novas esperanças. Ao receber a bênção do repouso, a alma do menino guardava o anseio nobre de tornar-se um bom companheiro, procurando atender sempre ao trabalho diuturno no povoado.